Olá, pessoal. Vamos resolver aqui um exemplo pelo método simplex do material que eu passei para vocês há 2 semanas. Semana passada não foi feriado, então a gente não mexeu com isso. Só por aquele texto, eu acho que vocês também não conseguem resolver nada. Então, vamos lá. O que é o método simplex? Ele procura achar um algoritmo na base de dados dele até se chegar numa solução ótima. Por exemplo, aqui a gente tem um problema de programação linear com 3 incógnitas. Lembra que a gente só estava trabalhando com x e y. Agora a gente utiliza esse método simplex para 2 também, né? Ou 3 ou 4, né? A quantidade que tiver de variáveis. Aqui a gente vai trabalhar com x1, x2 e x3. Tá? São essas 3 variáveis. Então, aqui tem o problema da programação linear. Maximizar o lucro, tá? 2.100 x1 mais 1.200 x2 mais 600 x3. Sujeito a... Aqui tem as restrições técnicas. Todas menor ou igual. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 restrições técnicas, tudo menor ou igual. Então, esse tipo de solução aqui precisa ter todas as restrições como menor ou igual. Tá? Para maior ou igual, seria o método simplex também, só que de uma outra maneira. Então, vamos atentar somente para esse fato aqui. Tudo menor ou igual, precisa todas aqui os termos serem positivos, não pode ser negativo. E também o x, né, as 3 variáveis, não pode ser também negativa, tem que ser maior ou igual a 0. Então, eu coloquei alguns passos que vocês devem seguir para a resolução. Lembrando que é uma técnica repetitiva, então é muito cansativo para vocês. Né? Até o pessoal até fala, não sei por que chamar de método simplex e não complicadex. Não, mas não tem nada de complicado. Tem muito trabalho a ser feito, até chegar na solução ótima. Então, o método simplex, o que ele faz? Ele pega todas as suas informações aqui e vai tentando deixar com o maior lucro possível. Então, ele vai caminhando através dos extremos. Lembra que a gente criava o ponto A, B, C, D, E? Tá? Então, ele vai caminhando por todos esses pontos e vai melhorando a solução dele. Então, aqui a gente tem o nosso exercício. O primeiro passo, a gente precisa igualar a função objetivo a 0. Então, essa função aqui, z é igual a 2.100x1, né, e assim por diante, eu preciso igualar ela a 0, porque ela também, né, é uma variável. A partir do momento que você vai usando os recursos, ela vai variando. Então, como que eu faço para igualar? Então, eu pego todos esses termos aqui, eu pego esse assinado igual, jogo lá para trás e igualo a 0. Então, todos esses daqui ficam negativos. Então, vai ficar assim. Z menos 2.100x1 menos 1.200x2 menos 600x3 é igual a 0. Tá? Eu igualei a 0 a função objetivo. Depois, o nosso segundo passo é acrescentar as variáveis de folga nas restrições técnicas. Vocês, né, aqui sempre vai ser menor ou igual a 4.800. Então, se aqui essa parte desse termo der 3.000, ele é menor ou igual a 4.800. Se ele for 1.000, ele também vai atender, vai ser menor ou igual a 4.800. Então, o que falta para eu tirar essa equação aqui e deixar ela como uma igualdade? Tá? Então, o que eu faço? Eu tenho que acrescentar uma folga aqui. Então, né, é o que falta para completar 4.800.
Tá? Se tudo isso aqui dá 3.000, eu tenho que acrescentar mais 1.800 para ser uma igualdade. Tá? Então, em cada restrição técnica, eu preciso acrescentar uma folga. Então, aqui, ó, se vocês forem ver bem, 6x1 mais 4x2 mais 6x3 mais a folga 1, tá? Que está aqui, ó, xf1, que ele vai ser igual a 4.800. Então, daí eu já deixo como uma equação. Tá? Aqui também eu acrescento uma folga depois aqui, né? 12x1 mais 6x2 mais 2x3 mais a folga 2, não pode ser a folga 1, porque a folga 1 está aqui. Mas a folga 2 vai ser igual a 7.200. Mesma coisa aqui, x1 mais xf3, ele vai ser 800. x2 mais f4, ele vai ser igual a 600. x3 mais xf5, a folga 5, vai ser igual a 600. Então, eu tirei essa inequação aqui e deixei tudo como equação. Tá? Aí, o que acontece? Eu tenho aqui minha função objetiva igualada a zero e tenho aqui as variáveis técnicas com as folgas dela. Aí eu vou colocar numa tabela. Então, o terceiro passo é montar a tabela. Então, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho z, que é a variável, né? A z. Eu vou ter x1, tá? Eu vou ter x2, eu vou ter x3, aí eu vou ter as 5 folgas, xf1, xf2, xf3, xf4 e xf5. E lá por último, que é o meu termo independente, que é o b, que vai ser a linha depois do igual aqui. Então, o que eu faço? Eu vou ter uma linha para o lucro e mais 5 linhas para a restrição técnica. Está aqui, eu até dividi aqui o lucro, essa linha, a primeira linha, e as outras restrição técnica. Então, quanto que eu vou pegar primeiro aqui? O lucro. O z, quanto que vale? Ele não tem um umzinho aqui, 1 é 1z, então ele vale 1. Tá? Ele não tem nada, quando não tem nada ele vale 1. O x1, ele vale menos 2.100, tá? Ele está negativo aqui. O x2 ele vai valer menos 1.200, coloco ele aqui. O x3 menos 600, coloco aqui. Não tenho nem xf1, nem xf2, nem xf3, nem xf4 e nem 5. E o termo independente ele vale 0 aqui. Isso quer dizer que a linha do meu lucro aqui ele está igualada a 0. Por enquanto não tem lucro nenhum. Aí a segunda linha, quanto que vale o z? Ele vale 0, tá? Porque ele não tem z aqui, então todo o restante aqui é 0, né? Então, mas vamos lá, z não tem, é 0. O x1 vale 6, o x2 vale 4, o x3 ele vale 6, o xf1 ele vale 1, aqui ó, tem um umzinho aqui na frente, xf1, né? 1, xf1, então xf1 vale 1, e o restante não tem nada. E o termo independente dele é 4.800. E eu faço isso para todas as linhas aqui, tá? Todas as linhas eu completo, tá vendo? Ó? 800, 600, 600, 800, 600, 600 e 7.200. Aí, montei a tabela, desse jeitinho aqui, utilizando os dados que eu calculei aqui. Aí, o quarto passo é identificar a variável que vai entrar no nosso cálculo. Seria o menor número negativo, tá? É o menor número, desculpe, é o menor número dentre os positivos, tá? Vamos lá, menor número dentre os positivos, tá? Porque o que tiver 0 eu não considero. Então aqui, como que eu chego aqui nesses números? Eu pego esse termo independente, desculpe, vamos lá. Voltando para o quarto passo, identificar a variável que entra. É uma dessas variáveis que vão entrar no cálculo. Então, é o menor número negativo. Então, eu olho somente na linha do lucro. Aqui. Aí eu vejo, né, que é menos 2.100, menos 1.200, menos 600. O menor negativo é o 2.100. Então, toda essa coluna aqui vai ser a minha variável que vai entrar no cálculo. Então, deixei ela em vermelhinho aqui. Tá.
Aí eu tenho ela em vermelho aqui. Aí para eu achar aqui o quinto passo, identificar a linha que sai, que é o menor número dentre os positivos. Então eu pego 4.800 aqui, que é o termo independente, e divido aqui pelo pivô dele. Tá? É onde eu encontrei aqui a coluna que ela vai entrar. Então, 4.800, eu só faço para as restrições técnicas. 4.800 dividido por 6 vai dar 800. 7.200 dividido por 12 vai dar 600. 800 dividido por 1 vai dar 800. 600 por 0, 0. 600 por 0, 0. Então, os zeros eu desconsidero. Eu só olho os números positivos, tá? O que for o menor deles. Então, o menor aqui deu os 600. Então, essa aqui vai ser a nossa linha que ela vai que vai sair do cálculo. Tá? Essa aqui é a linha que vai sair e aqui é a variável que vai entrar. Então, aí eu passo para o sexto passo. Identificar o elemento pivô, que é o número 12. Tá? Aqui, que é onde ele se junta aqui com a linha e com a variável que entra aqui, que deu 12. Então, aqui o sexto passo, identificar o elemento pivô, é o 12. Sétimo passo, calcular a nova linha pivô. Então, eu vou começar o cálculo agora. Eu pego essa linha, tá? Ó, vou calcular a nova linha pivô. Eu pego essa linha aqui, tá? Coloco, ok? E depois eu vou dividir essa linha pelo elemento pivô dele. Ó, o elemento pivô é 12. Então, eu vou dividir essa linha aqui por 12. Então, 0 dividido por 12 dá 0. 12 dividido por 12 dá 1. 6 dividido por 12 dá 0,5. E assim por diante. Eu vou dividir toda a minha linha, a nova linha pivô, pelo elemento pivô, que é 12. Tá? Então, como aqui a linha, essa linha aqui que sai, ela é a linha 3, eu vou calcular essa minha novos dados aqui, ela vai ser a nossa terceira linha. Terminei de calcular a linha pivô. Agora eu vou utilizar esses dados da linha pivô para fazer o cálculo, que é o oitavo passo aqui, as novas linhas. Então a terceira linha eu já tenho calculado. Eu vou ter que calcular a 1, a 2, a 4, a 5 e a 6. A 3 já tenho aqui. Então, calculando a primeira linha, eu pego a minha nova linha pivô aqui, copio esses dados aqui, está aqui, tá? Copio nova linha, eu vou copiar isso aqui para todas as linhas restantes, tá? Aí eu pego, eu multiplico pelo inverso do pivô da linha. Olha, aqui a minha primeira linha, o pivô dele é menos 2,100. Então eu vou multiplicar pelo inverso dele. Como é negativo, passa a ser positivo. Então eu vou multiplicar por 2,100. Tá? Eu multiplico por 2,100. Então 0 vezes 2,100, 0, 1 vezes 2,100, 2,200, meio vezes 2,100, meio, e assim por diante. Tá? Aí eu multipliquei pelo elemento pivô. Aí eu acrescento a nossa primeira linha antiga. Aí eu pego essa primeira linha aqui e coloco embaixo aqui. Tá? E daí eu faço a somatória dessas duas linhas aqui da multiplicação, tá? E acrescentando a primeira linha. Então eu faço 0 mais 1, 1. 2,100 menos 2,100, 0. 1.050 menos 1.200, 150. 350 menos 600, menos 250. Aí, ó, esse número que deu aqui, da soma das duas, vai ser a nossa primeira linha, a nossa nova primeira linha. Aí, calculando a segunda, mesma coisa, é uma repetição da primeira. Eu pego a nova linha pivô, que é essa daqui. Pego essa primeira linha, copio aqui. Aí eu pego, divido pelo inverso, eu multiplico pelo inverso do pivô dela. A segunda linha aqui é 6, então eu vou multiplicar por menos 6. Aí vai dar todo esse valor aqui. Aí eu coloco a segunda linha aqui. Pego a segunda linha e acrescento lá. Acrescento aqui.
e daí eu faço a somatória das duas aqui, que vai dar esse valor, que vai ser